seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai iniciar a semana de 25 a 31 de agosto, né? Recebais de sua plenitude. Então vamos descer lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças, para a gente poder entender... Opa, que tá meio torto aqui, desculpa. Pra gente poder entender, né, o que a gente vai fazer, qual que é a dinâmica que nós vamos montar. Então, no primeiro tópico que nós vamos fazer é Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo. Eu vou ler o que o manual pede, depois montar a dinâmica em cima. E eu gostaria de saber de você que está aí me assistindo, se é interessante eu ler o que o manual pede ou simplesmente ler o título e passar para a dinâmica. Deixe aqui nos comentários só para poder ter um parâmetro, né, e deixar o vídeo mais interessante para você poder me assistir melhor, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou ler, mas se vocês falarem que não é interessante, eu simplesmente leio o tópico e passo a dinâmica. Ou se vocês falarem que tá legal, eu continuo do jeito que tá bom? Então vamos lá. Você pode mostrar uma gravura do Salvador e perguntar a seus filhos por que é importante aprender sobre Jesus Cristo e segui-lo. Depois, leiam juntos Doutrina e Convênios, seção 93, versículo 19, para descobrir um motivo importante. Você pode escolher várias verdades sobre Cristo na seção 93, que são inspiradoras para você e ajudar seus filhos a descobri-las e a entendê-las também. Para cada verdade que escolher, você pode dar a seus filhos uma palavra ou frase para ouvir enquanto leem os versículos juntos. Por exemplo, Jesus Cristo realizou as obras do Pai, é a luz do mundo, é o Criador do mundo, recebeu todo o poder, tanto no céu como na terra, e estava com Deus. E aí depois tem um vídeo, né, aqui do capítulo 33 da Revelação sobre Jesus Cristo, de maio de 1833, né, que é um videozinho bem curtinho também. Essa é uma dinâmica super legal, essa que já tá no manual, para você fazer com crianças, ou até mesmo com adolescentes que já sabem ler. Agora, para os muito pequenininhos, ou para crianças atípicas que ainda não sabem ler ou não leem corretamente, essa dinâmica pode se transformar em um verdadeiro caos, né? Porque a criança não vai entender, vai ser uma coisa bem chata. Então vamos transformar em uma coisa mais divertida para os pequenininhos também fazerem parte, né? Então eu comecei fazendo, eu não sei como é que é o nome dessa brincadeira hoje em dia, me pergunta se já foi errado, mas na minha época uma brincadeira, minha época de criança, né? Era uma brincadeira super divertida que era de colocar o rabo no fogo. Que a gente venda, né? Tem um comigo e você tem um rabo. Então, você venda a pessoa da criança, você vende na loja de e você tem que colocar o rabo certinho no lugar certo para depois vender. Ou, se você não tiver muita gente, pode ser que você recomenda sobre eu fiz um gatinho. Eu fiz um gatinho bem encerrado aqui, porque eu não vou colocar o gatinho, porque o gatinho é um filho, não sei então faltaram colocar o rabo no gatinho. Então eu vendei ele, e aí eu tirei ele, falei, não, você colocar o gatinho. Eu mostrei o gato pra ele, mostrei como colocar esse gatinho. Não, você não quer. Eu falei, não, o gatinho tem que ficar assim. Eu tirei o rabo dele, vou começar a fazer isso nos outros gatos. Eu estava ele, de colocar o rabo na verdade, foi mais fácil do que eu pensei. Até porque eles não têm 3 anos e meio, eles não têm que ele não gostou, que era ruim, porque ele, né, não estava enxergando, era uma sensação ruim. Eu falei, então, na nossa vida, nós também precisamos de luz, mas uma luz diferente dessa que a gente tem, né, que são os nossos olhos, a gente consegue enxergar.
uma luz espiritual, para a gente poder enxergar perigos, ameaças e todas as outras coisas que a gente precisa, né, para ter mais revelação. É como se o nosso mundo fosse assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu sempre trago todas as dinâmicas que eu já preparo aqui. Uma baguncinha aqui. Enfim, a nossa vida é assim. Quando a gente às vezes a gente não consegue enxergar o caminho. E é muito normal a gente errar, a gente tropeçar. Mas a gente não precisa errar e nem tropeçar se nós tivermos luz. E a nossa luz, nossa lanterna, é Jesus Cristo. Através de seus princípios e ensinamentos, nós conseguimos enxergar tudo com muito mais clareza. Jesus Cristo é a luz que precisamos na nossa vida. É por isso que precisamos aprender sobre sua vida e seus ensinamentos e segui-lo, porque seguindo Jesus Cristo, nós temos luz, nós podemos enxergar o caminho. E aí depois a gente leu a escritura que pede no manual. Eu acabei lendo Doutrina e Convênios, seção 93, versículo 19, mas essa é uma sessão muito bonita e você pode pegar a sua escritura favorita que fala sobre o Salvador e ler para essa criança, ou para suas crianças. E dou-vos essas palavras para compreenderdes e saberdes como adorar, e saberdes o que adorais, para que venhais ao Pai em meu nome e no devido tempo recebais a sua plenitude. Então Jesus Cristo, lá no versículo 9, ele também fala: a luz e o Redentor do mundo, o Espírito da verdade que veio ao mundo, porque o mundo foi feito por ele e nele estava a vida dos homens e a luz dos homens. Jesus Cristo veio para nos mostrar como nós devemos voltar à presença do Pai Celestial e o que devemos fazer. Ele é a luz... Caiu minha lanterna. Ele é a luz, ele é toda a luz de que precisamos da nossa vida, pra gente poder enxergar o caminho. E aí depois eu prestei meu testemunho e a gente finalizou cantando o hino e fazendo a última oração. Pra fazer essa dinâmica, é bem simplesinha. Isso daqui, você pode usar papel fio zip, ou você pode comprar aqueles papéis na papelaria que geralmente a gente guarda papel, né, naqueles arquivos. Mas esse daqui era um papel de folha sulfite mesmo, sabe? Eu comprei e ele tava transparente. Isso aqui é um papel de folha sulfite que eu já tinha em casa, eu tô até com preço aqui. E esse aqui é uma folha sulfite normal, A4. Você pode imprimir ela toda preta, pegar um papel de parede preto e imprimir tudo. Só que eu optei por passar guache pra ficar bem escuro mesmo, sabe? Porque eu imprimi, só que tava meio desbotado. E eu não gostei do preto desbotado porque não ia atingir o que eu queria. Então eu passei guache, ou se você passar canetinha também resolve. Eu passei guache porque era mais rápido. Deixei secar normal a folha e coloquei aqui na parte que tava sem preço, né? Porque eu fui tentar tirar o preço, mas ele começou a rasgar a folha não, o plástico. E aí eu não quis isso. E detalhe, no plástico, ó, eu desenhei então Jesus Cristo, né? Segurando uma lâmpada e o mundo aqui para poder mostrar que Jesus Cristo é a luz do mundo. Mas você pode colocar qualquer tipo de desenho que você quiser. E é importante dizer que as minhas habilidades artísticas... Vou colocar aqui no branco que a gente enxerga melhor. As minhas habilidades artísticas se resumem a imprimir o desenho, colocar dentro do plástico e passar a canetinha por cima. E depois eu deixei secar. Foi isso que aconteceu. Por isso que tá perfeitinho desenhado, tá? E a lanterna, tanto que ela tá até meia torta, porque eu tenho muita destreza em fazer trabalhos manuais. E aí a lanterna normal, feixe de luz, tentei desenhar uma lanterna e eu coloquei aqui: Jesus é a luz, o caminho. Jesus é a luz, o caminho e a verdade. Foi isso, porque a lanterna simbolizava mesmo a luz de Cristo que eu queria trazer pro meu filho. E foi isso. E aí você monta tudo, coloca... É legal você fazer com canetinha ou preta mesmo, ou azul, tá? Azul bem escuro. Não coloca cores claras, porque não vai atingir o objetivo. Aqui o objetivo é o quê? É deixar tudo no escuro e usar a lanterna
para poder iluminar, tá? Esse é o objetivo disso daqui, tá? Dessa dinâmica específica. Foi assim que eu fiz, bem simples, com coisas que eu tenho em casa, mas se você quiser investir um pouquinho melhor, fica a seu critério, tá? Enfim, foi essa dinâmica, a primeira dinâmica sobre Jesus ser a luz. E aí a gente vai passar agora pro segundo tópico. O gato também, gente, não tem segredo, tá? Você pode imprimir, eu sei que tem no Pinterest várias ideias legais. Você pode imprimir um bichinho, ou você pode desenhar do seu jeito mesmo. No caso, eu desenhei o gato, que eu não sei mesmo onde tá o rabo dele. E foi isso. Tá? E essas foram as ideias mirabolantes que eu tive para essa primeira dinâmica, para essa primeira atividade. A segunda, vivi com o Pai Celestial antes de vir à Terra. Vou ler aqui o que o manual pede e depois a gente passa a dinâmica. O Salvador afirmou 3 vezes na sessão 93 que vivíamos com Deus no princípio. Para ajudar seus filhos a descobrir isso, peço-lhes que leiam Doutrina e Convênio, sessão 93, versículo 23, 29 e 38. Identifiquem uma verdade sobre si mesmos, que se repete nesses versículos. Por que o Pai Celestial quer que saibamos essa verdade? Você também pode perguntar a seus filhos o que eles sabem sobre nossa vida com o Pai Celestial antes de nascermos. Para ajudá-los a aprender mais, leia com eles uma ou mais das seguintes passagens das Escrituras, que é Jeremias, Doutrina e Convênio 138, Moisés 3 e Abraão 3 também. Vocês também podem cantar junto o som Filho de Deus ou No Céu Eu Vivi, e debater as verdades que aprendemos com esses hinos sobre nosso propósito de vir à Terra. Bom, eu gostei de fazer essa dinâmica com ele, mas eu utilizei isso daqui porque sobre esse assunto, na verdade, ele já foi dito, assim como se você lê o Vem Segue Me faz esse estudo diariamente, você vê como os tópicos eles se repetem, porém de formas diferentes. A primeira vez que a gente falou sobre isso foi realmente sobre o plano de salvação, e esse daqui a gente já fez, foi no mês 7, né? Foi no dia 11 do mês 7 em que eu apresentei isso aqui, foi o logo que foi colando, né? E eu fui explicando e circulando com ele. Então eu utilizei esse mesmo gráfico para falar para ele que nós estávamos aqui. Nós morávamos com o Pai Celestial aqui. Nós estávamos aqui antes. Hoje o Logan mora aqui, com a mamãe e com o papai. É onde nós estamos atualmente. E eu só relembrei esses dois com ele porque não era interessante falar esses outros aqui. Mas, quando nós morávamos aqui com o Pai Celestial, ele então apresentou esse plano todo aqui pra gente. E ficamos tão felizes de vir, né, da oportunidade de vir morar aqui nessa terra e recebermos esse nosso corpo físico, que nós aceitamos vir até aqui. E o Pai Celestial, então, como um pai amoroso que ele é, preparou tudo. Ele preparou os animaizinhos, as árvores, o papai e uma mamãe para você, né, no caso pro meu filho. Ele preparou o Evangelho de Jesus Cristo e deu seu Filho ao mundo. Mas vamos só ver um detalhe que tá aqui no livro de Mórmon, uma verdade que tá aqui no livro de Mórmon. Sabe qual que é? Olha só para esta imagem aqui. O que você vê? Eu sempre gosto de trazer o livro de Mórmon pro Logan, porque ele vai reconhecendo, né? Nós cremos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Então, e também cremos que a Bíblia é a palavra de Deus desde que ela esteja traduzida corretamente. Então, sempre que eu posso trazer o livro de Mórmon para ele, eu sempre trago. E aí eu falei para ele, quem tá aqui? Jesus Cristo. Olha bem para a imagem de Jesus Cristo. O que você vê? E aí ele começou a falar que ele via cabelo, que ele via olho, que ele via nariz, que ele via boca. Enfim, ele começou a falar as coisas que ele estava vendo em Jesus Cristo aqui. E aí eu trouxe para ele um espelho. E aí eu trouxe para ele aqui um espelho. E falei para ele, né? Coloquei o espelho de frente com ele e falei: agora olha pro espelho, o que você vê? O espelho, mostrando o caos aqui que tá a minha casa. Enfim, e aí eu trouxe pra ele aqui, né, e falei pra ele, o que você vê? E aí ele falou que ele via que o Logan tinha 2 olhos, tinha nariz, tinha boca, tinha orelha, tinha cabelo, enfim, ele foi falando as coisas.
coloquei a imagem de Jesus Cristo ao lado da imagem do espelho, e falei para ele: o que Jesus Cristo tem que o Logan também tem? E aí ele foi vendo. E teve uma coisa que ele falou por ele mesmo, né? Que era igual, que ele também tinha olho, ele também tinha nariz, ele também tinha boca, ele tinha dentes lindos, ele tinha cabelo, enfim, ele foi falando que era igual, que tinha igual, que não tinha diferença. E aí eu falei pra ele, sabe por quê? Quando o Pai Celestial criou o nosso corpo, a gente já falou sobre isso, você lembra? Quando o Pai Celestial criou o nosso corpo, pra gente vir aqui na Terra, ele fez a sua própria imagem e semelhança. O Logan, olha só pra foto da mamãe, pra mamãe, olha pro Logan. O Logan tem a mesma cor dos olhos da mamãe, tem o cabelo cacheado igual ao da mamãe, tem o queixo que é parecido com o papai. Então a gente fui trazendo isso pra ele. E aí eu virei pra ele e falei assim, e não é diferente com o Pai Celestial? Nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós fomos criados à sua própria imagem e semelhança. Nós também temos atributos divinos, uma natureza divina, né, e um destino eterno. Nossa compreensão, o nosso limite não é só aqui nessa terra, mas a gente tem um potencial enorme, a gente pode fazer muitas coisas, desde que a gente entenda quem nós somos, e nós somos filhos de Deus, discípulos, bons alunos de Jesus Cristo. E aí eu finalizei lendo a escritura, que pede aqui no manual mesmo. Eu gosto muito de Moisés 3:5, então eu acabei lendo essa para ele. Não, perdão, Jeremias 1:5, desculpa. Que foi, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então, Jesus Cristo, o Pai Celestial, ele fala que antes do Logan nascer, antes do Logan estar aqui na barriga da mamãe, antes dele nascer, o Pai Celestial já te conhecia, já conhecia a mim, já conhecia cada um dos filhos dele. E antes que a gente nascesse, ele já sabia do nosso potencial e quem nós éramos. E é muito importante que o Logan entenda que ele é um filho de Deus, que você é um filho de Deus. E ao sabermos, né, quando a gente compreende a nossa natureza divina, nossas características, nossos atributos divinos, nós podemos fazer grandes coisas. E foi isso. Aí eu finalizei com o meu testemunho e a gente cantou os hinos que pedem, né? No começo eu cantei No Céu Eu Vivi e o último hino foi Sou um Filho de Deus, que é, né, o hino que ele decorou desde sempre que eu canto com ele esse hino. Enfim, e foi isso, né? Essa foi a dinâmica. E é importante que se você não tiver um espelho, assim, não pode ser aqueles espelhos pequenininhos. Eu acho que não é interessante para criança, mas teria que ser um espelho grande. Assim, não enorme, mas um espelho que desse para a criança ver o rosto total dela, né, inteiro. E se você não tiver um espelho assim, você pode fazer essa dinâmica no banheiro, né, colocar a gravura de Jesus Cristo ao lado e colocar a criança de frente para o espelho para que ela possa ver as suas características. Essa dinâmica ela é muito utilizada também nas escolas, nas escolinhas. Então, provavelmente, se seu filho ele vai para uma creche ou para uma escolinha paga, é muito provável que ele já saiba fazer essa dinâmica. Então é bem fácil você só ir conduzindo, né, para parte da sua natureza divina. Vamos então para o último tópico, né, que é recebo luz e verdade ao obedecer a Deus. Para ajudar seus filhos a colocar em prática as verdades sobre obediência em Doutrina e Convênios, seção 93, você pode escrever referências das escrituras dessa seção em alguns pedaços de papel. Em diferentes pedaços de papel, escreva as verdades que cada uma das escrituras ensina. Seus filhos podem trabalhar junto para ler os versículos e associar as verdades às referências das escrituras.
Exemplos podem incluir, perdão, versículo 24, a verdade é saber coisas que são reais no passado, no presente e no futuro, e aí tem versículo 28, 37 e 39. Você pode compartilhar exemplos de verdades que veio a conhecer ao guardar os mandamentos do Senhor. E aí, aqui embaixo tem uma página de atividades que é bem legal para você imprimir e fazer essa dinâmica. Na verdade, eu acho que essa página de atividade ela é do primeiro tópico. Mas enfim, é bem legal essa dinâmica para você fazer com crianças mais velhas. Super legal. Mas a gente tá falando de crianças pequenininhas ou atípicas, né? Então a gente pode incluir de outra forma. Eu cortei peixinhos. Minhas habilidades artísticas não são tão boas, então me perdoem. Mas eu cortei vários peixinhos de papel sulfite normal mesmo. E aí eu demarquei uma área com barbante, tá? Eu fiz como um círculo enorme. Alguns peixinhos eu fiz bem grande mesmo pra que não desse pra ele, tipo, pular ou não é nada. Era bem grande mesmo. O negócio era grande mesmo. E aí eu coloquei alguns peixinhos na beira e a maioria, quase todos, eu coloquei no centro. Por quê? Porque a dinâmica, né, o propósito que eu falei pra ele foi: agora você tem que pegar os peixinhos, mas você não pode entrar no círculo. Você só pode pegar os peixinhos sem entrar no círculo. Como você vai fazer, eu não sei, só pega. E foi o que aconteceu. Então ele ficou super empolgado quando ele conseguiu pegar os peixinhos que estavam na beira. Mas os que estavam no meio, ele não conseguia pegar, porque não dava alcance nas mãozinhas dele. E por mais que ele às vezes tentava botar uma perna ou se esticar de alguma coisa, eu falava que não podia. Que ele só podia usar o que ele tinha em mãos e não podia entrar dentro do círculo. E isso foi... Deixei ele aí uns 5 minutos tentando, uns 2, 3 minutos ali tentando sozinho, e é claro que ele não conseguiu. Aí eu falei pra ele: vamos ler uma escritura, vamos ler uma escritura que vai te ajudar. Que ela tá ali em Doutrina e Convênios, seção 93. Tem que ter um bug aqui no meu celular. Seção 93, no versículo 28. Aquele que guarda seus mandamentos recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. O Logan não entrou na água para poder pegar os peixes, né? Tipo, na água no limite para poder pegar os peixes. Então, o Logan obedeceu a regra do jogo. Por conta disso, o Logan vai ganhar um auxílio que vai te ajudar a pegar os peixes. E esse auxílio foi uma vara de pescar improvisada com cabo de vassoura, o barbante, né, que depois eu desenrolei aqui, enrolado para eu poder mostrar para vocês, e o copo. Nesse copo eu coloquei durex na parte de fora, né, a parte que gruda para fora, para ele poder pegar os peixinhos que grudavam aqui, e ele conseguiu pegar os peixinhos do meio, né? Então, quando nós somos obedientes, o Pai Celestial vai nos ajudando. E aí o Logan recebeu um auxílio. E na nossa vida, quando a gente... Depois que ele pescou todos os peixinhos, né? Eu trouxe ele de volta e falei... E na nossa vida não é diferente. Quando a gente obedece, guarda os mandamentos do Pai Celestial, as regras, que são como as regras do jogo, a gente também ganha outros auxílios e ferramentas que nos ajudam a ficar mais próximo de Deus, que nos ajudam a enxergar o caminho e atingir os nossos objetivos, né? Por exemplo, quando a gente guarda a lei da palavra de sabedoria, que foi o que a gente falou semana passada, o nosso corpo físico ele fica mais forte. Assim a gente tem mais vigor para poder fazer as coisas, a gente tem mais lucidez na mente para poder receber revelação. E assim, né, eu dei essa rápida explicação para ele, né, e assim também é com os mandamentos. A gente guarda os mandamentos, a gente tem bênçãos do Pai Celestial. E aí eu encerrei prestando meu testemunho para ele, a gente cantou o último hino e fizemos a última oração. E essas foram as dinâmicas dessa semana, né? Falei tanto que tô até com sede.
E essas foram as dinâmicas dessa semana. Eu espero que te ajude a ensinar seus pequenos a serem verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Eu estou muito feliz com os novos inscritos e principalmente pelos comentários. Teve um comentário específico que eu gostei bastante, que eu até falei, pegou a visão do canal, né? Que a seguidora, ela falou assim, se a gente ensina nossos filhos pequenos, a gente não precisa corrigir os adultos no futuro. Ou alguma coisa assim. Mas é exatamente isso, né? O propósito desse canal é realmente de ensinar os nossos pequenos a serem discípulos de Jesus Cristo. Porque tudo que a gente aprende quando é criança, a gente leva para nossa vida e isso acaba se enraizando, sendo mais forte dentro de nós. Eu sei que é muito difícil, às vezes é correria, eu sei bem, porque eu faço faculdade, trabalho, tenho um filho pequeno, mas separar um tempinho, né? O vídeo ele é longo, mas é porque eu tô explicando para vocês como eu faço e lendo, né, o conteúdo e explicando como é que eu tô aplicando aquela dinâmica. Mas na prática eu levo de 5 a 10 minutos para fazer o estudo das escrituras com meu filho todos os dias. Então não é muito difícil, a gente só precisa dar o primeiro passo. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Isso significa que tem 90 pessoas, né? Atualmente tem 90 seguidores, fiquei muito feliz com isso. 90 pessoas que estão aprendendo essas dinâmicas e aplicando na sua casa. E se você é professora e está aqui pegando as dinâmicas para ensinar, muito obrigada pela sua confiança no meu trabalho, mas também incentive os pais a ensinarem seus filhos dentro de casa. É incrível quando a criança ela vai preparada para a primária para aprender mais do que ela já aprendeu. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Se você curtiu esse vídeo, clica por favor em inscreva-se, se inscreve no canal, comenta, compartilha, que isso vai fazer toda a diferença. Os comentários fazem diferença para mim, porque me ajudam a saber como que eu tô, né? E compartilhar pode fazer diferença para a vida de alguma outra família. Muito obrigada mesmo, um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!